Están ingresando todavía los asistentes, entonces damos unos minutos. Vamos aguardar mais uns minutos enquanto outras pessoas entram no nosso webinar. Yo creo que ya estamos estables, Claudia. Hola, muy buenos días. Boa A tarde aquellos que están a conectados todos a que este estão webinar conectados a esse de webinar enfermedades chamado potenciales asociadas a la vacuna, Doenças definición de Potencializadas caso, Associadas à Vacina, definição de imunología, caso, imunologia e estrategia para pesquisa, fortalecer la uma vigilancia global estratégia y para regional fortalecer a ESAVI y vigilância global e para regional esto de muchas ESAV gracias e por estar aquí. EAIE. Esperamos que se vayan conectando. Antes de Espero comenzar que se con conectem nuestros e estamos panelistas, gratos pela sua presença. Antes de começar com os para panelistas e yo dar as boas-vindas ao presentar Dr. brevemente Salas, vou las apresentar reglas del juego para regras de este jogo webinar. para esse webinar, Compartir con ustedes compartilhando com todos una diapositiva donde vamos a uma tela tener claro onde cómo va a ser la se presentación y explica cómo como van a serão as poder ustedes tener apresentações acceso a e esa como poderão presentación ter acesso à después. interpretação, Y perguntas a la grabación también e de este webinar. gravação também ¿Quieren do poder ver webinar. mi presentación? Verifico se estão vendo a minha tela. Ok. Brevemente, este webinar Rapidamente, tiene como este objetivo seminário virtual simultáneamente conta com interpretação permite simultânea e interpretación pode ser simultáneamente acessada através do la ícone descripción globo na aparece tela en de su Zoom. idioma de preferencia. Esta Basta selecionar o idioma de la sua pueden ver en preferência, español. a tradução em inglês, espanhol e Igualmente pueden português. utilizar el chat Podem para, usar o chat para comunicar cualquier para se problema técnico comunicar o de audio que sobre tengan. qualquer En el caso de problema las técnico preguntas, ou de utilizará áudio. el Para icono as del perguntas, símbolo de usaremos preguntas en o su pantalla, ícone aunque de varias de Q las e A. preguntas ya fueron Apesar recibidas de y muitas tendrán como perguntas já respuestas que se terem sido enviadas através do formulário acá o que inscribirse foi en el link. distribuído Vamos com a o dar paso convite ao a las webinar. preguntas que ya fueron seleccionadas y algunas Então, otras cobriremos que essas no podrán perguntas ser selecionadas e outras responder en que este talvez espacio. sejam Entonces, se pueden respondidas escribir a través de hoje, correo para que ou, coordinemos se não tivermos juntos la tempo, atención. Y las poderão ser intervenciones orales por respondidas parte de los por asistentes no e-mail. podrán As interrumpir intervenções porque orais este es un webinar que tiene una fin de presentar estas exposiciones técnicas. apresentam No permite as interrumpir considerações dos panelistas. la Então, hora de passo inicio à de nossa clase agenda, compartilhando a tela. con la agenda del evento Agenda que do estará evento, presidido por el que doctor Daniel é Salas, segundo presidido secretario pelo de Dr. Daniel Coordinación de Salas, que vai nos Eventos receber de no webinar. Comunicación, o los panelistas Depois invitados, teremos os convidados, a Flor doutora y Flor Munhoz e o quien Dr. Stanley en su Perlman, turno haré la presentación de que su farão bibliografía. Así que sin más preámbulo, gracias apresentações por estar nuevamente do aquí. Como assunto. siempre, Dr. Daniel Salas, muito obrigada pela sua les da a todos la bienvenida presença, y bem-vindo. me permito darle paso para que pueda dar
e passo-lhe a palavra para que possa abrir esse seminário. Muito obrigado por me passar a palavra. É um grande prazer estar com todos para abrir este webinar, onde vamos compartilhar aspectos bastante relevantes num campo que é muito amplo e precisa ser entendido melhor. A OPAS parabeniza os países pelos esforços na área de vigilância e de segurança de vacinas, mas, é claro, durante a Covid-19, tivemos necessidade de ter um acompanhamento do que vinha acontecendo com os eventos adversos. Mas já passamos a pandemia, conhecemos melhor as vacinas de Covid e há vacinas novas, inclusive uma série que podem apresentar eventos adversos, que são as doenças potencializadas associadas à vacina, que se propôs como um dos eventos especiais, como se diz em inglês, é Vaccine Associated Enhanced Disease. Isso já foi coberto durante a Covid, mas esse evento foi descrito como uma possibilidade de algo que não se conhece, e em vacinas como o sarampo, talvez se conheça melhor o vírus sincicial respiratório, a vacina contra a dengue, a Denvax, não se conhece ainda bem, é um fenômeno possivelmente frequente, e como ele vai se expressar não sabemos. Então, com essas novas vacinas, é essencial vigiar a ocorrência de tais eventos e fazer essa pesquisa, análise de causas, para transmitir confiança à população, porque o que desejamos com isso é saber o que está por trás desses fenômenos. Mas, a fim operacional, precisamos passar essa confiança à população. Isso pode ocorrer e podemos mostrar quais são os procedimentos, como responder a esses eventos na área de cuidar da saúde, é claro, sempre com um equilíbrio entre os benefícios e os eventos. Então, não podemos apresentar sempre os riscos da vacina isoladamente, mas precisamos apresentar também todos os benefícios. A colaboração de Brighton também falou sobre esses eventos da doença potencializada associada à vacina, e essa definição esclareceu muitas dúvidas. É por isso que realizamos esse webinar. Então, hoje à tarde, temos conosco a doutora Flor Munhoz, da Faculdade de Medicina de Baylor, e o Dr. Stanley Perlman, da Universidade de Iowa, que são especialistas da coalizão Brighton, que estão presentes conosco para nos explicar melhor essa definição, a clínica, a imunologia desses tipos de eventos potencializados associados à vacina. Eles participam de discussões com outros especialistas na área e vão falar sobre desafios, sobre esse tema tão importante. Então, os participantes vão conhecer melhor e chegar a novas estratégias, soluções nessa área e, acima de tudo, precisa haver um compromisso daqueles responsáveis pelos programas de ESAF para gerar evidências necessárias para que tenha uma confiança a ser transmitida, que é necessária, principalmente atualmente. Muito obrigada, doutor Salas. Antes de passar à doutora Flor Munhoz, vou compartilhar a agenda que usaremos hoje. Depois do Dr. Salas, teremos conosco a nossa panelista convidada,
doutora Flor Munhoz, depois o doutor Stanley Perman, depois teremos a sessão de meia hora de perguntas e respostas, perguntas essas que já foram enviadas através dos formulários enviados com o convite. E depois temos o doutor Álvaro Wittenbury, que vai fechar a sessão. Doutora Flor Munhoz, que tem um currículo bastante significativo, é professora associada de pediatria, virologia, microbiologia molecular da Faculdade de Medicina Baylor e consultora de transplantes e doenças infecciosas no Hospital Infantil do Texas. Tem pesquisa já na avaliação de vacinas em mulheres grávidas e crianças imunodeprimidos, segurança de vacinas e epidemiologia de doenças infecciosas nessas populações específicas. Ela é pesquisadora que recebe apoio da indústria da Coalizão de Preparação para Epidemias e trabalha com populações especiais, com a coligação de Brighton, com dados sobre vacinas e outros projetos da OMS e do BMETR, que é focado na saúde materno-infantil. É um resumo muito breve do currículo da doutora Flor Munhoz. Muito obrigada pelo convite, doutor Molina, doutor Salas. É um prazer imenso estar aqui com todos. Vou iniciar compartilhando a minha tela. Por favor, confirmem. Estamos, então, com acesso à tela da doutora Flor Munhoz. Agradeço novamente a oportunidade e, é claro, vou falar em espanhol, mas os slides estão em inglês. E, então, vou falar em inglês para que o Dr. Perlman possa ouvir a discussão. O Dr. Perlman e eu fizemos parte do grupo de Brighton que deu as definições de doenças potencializadas associadas a vacinas, e foi um processo muito interessante. E eu vou compartilhar tudo isso, vou me concentrar de como fizemos essa definição de casos e como chegamos a um consenso, que é o que publicamos. Passo agora ao inglês, Dr. Perlman, para que possamos ter uma boa discussão. Então, esse é o trabalho que eu realizo, que já foi mencionado. Então, o que eu gostaria de compartilhar é o que é o Brighton. Falando rapidamente, a colaboração Brighton foi fundada no início do milênio. É um grupo de acadêmicos e de pessoas que fazem parte de organizações diferentes, que tomam decisões sobre a segurança vacinal. E percebemos desde o início que era muito importante ter informações sobre a segurança vacinal, pois faltava uma harmonização, uma consistência sobre a avaliação da segurança vacinal, porque a segurança é difícil de se medir. E então sabemos que as coisas estão seguras porque não há casos nem eventos, a não ser que se procure ativamente isso. Então, havia uma necessidade de ter uma definição padronizada para haver um monitoramento da segurança das vacinas durante todo o seu ciclo de vida, desde o início do seu desenvolvimento, pesquisa e depois no período de pós-distribuição. Então, nós precisávamos ter uma abordagem científica sobre a segurança. Então, nós temos um processo muito específico aqui em Brighton que desenvolve essa definição de casos. Então, é um trabalho voluntário que organiza pessoas de experiências diferentes, que, dependendo do tópico do evento adverso que está sendo avaliado ou desenvolvido para uma definição de caso, haverá, como podem ver,
uma solicitação de voluntários, onde poderá haver grupos de trabalho definidos com base no tópico, com especialistas no campo, na saúde pública, vacinologia, segurança vacinal, os aspectos regulatórios, assim por diante. Então, com isso, há uma representação de especialistas, uma representação geográfica global, pois queremos que haja participação de pessoas do mundo inteiro. Então, começamos ao identificar quais são as definições existentes de um evento específico, febre, por exemplo, e percebemos que, ao entender a febre, que é diferente de uma pessoa a outra, devido à sua medição e qual é a temperatura que é considerada febre, dependendo da população. Então, isso se torna um processo iterativo, onde há definições existentes, referências, medições. Esse grupo vai desenvolver, então, uma definição de caso para tentar harmonizar essa avaliação e tentar ter uma diretriz para todos. Então, o Brighton desenvolveu nos últimos 20 anos mais de 45 definições de caso, de eventos adversos, pós-imunização, depois em várias populações, com projetos como, por exemplo, o Gaia, de vacinações maternas, e o SPEC, que é a avaliação da segurança de vacinas em caso de emergências, que foi usado no IMED. Então, aqui podemos ver que, além de uma definição de um evento, nós contamos com níveis de certeza. Temos o nível 1, 2 e 3, que são equivalentes a casos concretos, possíveis, prováveis ou possíveis. Isso mostra quais são os níveis de precisão de cada caso. Então, o caso comprovado, que é o padrão ouro, precisamos ter bons sistemas diagnósticos, mas não podemos categorizar um caso Brighton se tivermos esses recursos. Temos os níveis 2 e 3, que não são menos importantes, significam apenas que a certeza de nível 2 ou 3 é um pouco mais baixa, pois se usa ferramentas de diagnóstico um pouco menos sofisticadas, sem uma confirmação de laboratório. Então, esse é o conceito geral de definição de caso. E é claro que o objetivo é aumentar a precisão da diagnose, da precisão, e ter uma comparação entre todos. Então, esse é o documento que será descrito, e então a doença potencializada associada à vacina, que foi publicada no início de 2021, em fevereiro. Então, poucos meses, pelo menos nos Estados Unidos, em 2020, nós já tínhamos a vacina contra a Covid em dezembro de 2020. Isso foi necessário porque a CEP e a SPEAC deram início a um processo com o desenvolvimento de vacinas que precisava levar a resolver preocupações teóricas, se vai distribuir vacinas à população, pode haver uma possibilidade de doença potencializada associada à vacina. E aqui há especialistas do mundo todo, o Dr. Perlman realmente é o grande especialista nessa área. E é claro que, com isso, como podem ver, nós nos reunimos com muita frequência, fazíamos webinars com muitas pessoas para tentar discutir esse assunto, e isso já estava ocorrendo em março de 2020. Nós tomamos uma decisão com poucos dados que a preocupação teórica de doenças potencializadas associadas à vacina não era uma preocupação suficiente para impedir o desenvolvimento da vacina, mas precisava haver diretrizes para se identificar casos e determinar se isso ocorreria. Então,
Isso é a origem da definição de caso. Então, o conceito de DPAV, desculpem, é o seguinte: há uma apresentação diferente de uma doença ou uma infecção em pessoas expostas a um patógeno depois de ter sido vacinado com uma vacina que deve protegê-lo contra esse patógeno. Então, como podem ver de cara, é necessário ter passado por uma vacinação, depois uma exposição ao patógeno, e o terceiro ponto é já se ter uma boa ideia da apresentação clínica da doença, e isso é diferente, e é diferente ou pior. Então, são exemplos, já foi dito antes, por exemplo, o sarampo típico foi descrito na década de 1960 com uma vacina de patógeno desativado, e algumas crianças desenvolviam, além da erupção normal do sarampo, tinham um caso mais severo de pneumonia, por exemplo. Então, esse foi um dos casos. Outro foi o vírus sincicial respiratório potencializado, que ocorreu também depois da vacinação em algumas crianças. E, como vimos com sarampo, ou com o vírus sincicial respiratório, doenças que envolvem o trato respiratório, fala-se sobre as doenças associadas, potencializadas, associadas ao trato respiratório. Aqui nós temos vacinas usadas nos Estados Unidos, que foi um lote específico, uma vacina específica, semelhante, usada na Europa, onde não havia doenças potencializadas no caso. Isso foi na década de 1960, e essa vacina, esse lote, foi avaliado, foi listado aqui, onde havia uma doença potencializada, e a vacina foi ministrada em crianças pequenas, por exemplo, de 6 anos até de 2 a 23 meses de idade. Então, havia mais casos de pneumonia, com hospitalização depois de ter apresentado a infecção do RSV, o que foi muito significativo nesses casos, que são 52%. E em outros casos, dois bebês de 14 e 16 meses, 2 bebês faleceram devido a essa doença potencializada logo no início da sua vida. Então, já temos uma ideia do que deveria ser o curso natural, mas aqui, como podem ver, num grupo de controle, há diferenças na gravidade da doença. Discussion, and the case definition goes through the different mechanisms. But at least for RSV, one observation that was made early on, and these are attempts to try to identify the reason, is that you basically have a lack of functional or neutralizing antibody. So you have here a comparison between natural infection and vaccination, and at the bottom you see binding antibodies measured by ELISA, so IgG, and you see that in both cases after natural infection or vaccination you have an increase in the titers. But unfortunately for the antibodies that are neutralizing to the fusion protein, so fusion inhibition antibodies, the vaccination did not result in adequate quantity of antibodies. Basically, in this case for RSV, we know now that it's more likely that this target for the antibodies was not the pre-fusion state of the F protein, which is where you really have the best neutralization activity, but rather post-fusion. And the main concept here is that you end up being more susceptible to the disease because you have antibodies that are not effective, that are not functional, and that maybe this creates an immune complex or immune responses where you're going to have actually more damage to the tissues when you have an active infection. So I'll continue a little bit with the case definition, so again, here, what you see when I'm sorry,
go back. What you see with vaccine-associated enhanced disease is that you have, again, this primed individuals, so primed by the vaccination, that have non-protective immune responses against those viruses. And that this is what then results in the more severe disease. Usually, because you have targeted immune responses, when you have vaccine-associated enhanced disease for a particular pathogen, the manifestations are going to be seen, the symptoms are going to be seen in the target organ of the infection to begin with. So if it's a respiratory virus, it will be the lungs. If it's a CNS, it could be the brain, for example. And so, as you can see here, as I mentioned at the beginning, in order to know whether you have vaccine-associated enhanced disease, you actually need to understand already the basic clinical presentation of the disease and what its natural course is. And as you can imagine, for COVID-19, that was very difficult at the beginning because we just did not know. And we also know, so this is one process, what I just described for measles and for RSV. It's different actually from what you see in dengue. In dengue, it's not vaccine associated. It's independent from vaccine priming. This is something where you have sequential infections of a pathogen and that you have some protection, but maybe not sufficient cross protection. And we've seen this as ADE, which is more antibody dependent enhanced disease in dengue and also in pandemic. No dengue é independente do anticorpo. O motivo para isto já troquei de canal, peço desculpas. Eu já de inglês, eu já troquei. Sim, já passei para o canal de português, peço desculpas. Estamos falando no canal de português, peço desculpas. Muito bem, pode continuar. Então, queria voltar à epidemia da Covid. Lembrem que antes do SARS-CoV-2, em 2019, 2020, tínhamos MERS 2012 e SARS 2002. Sabíamos que isto era um vírus que tinham dado como resultado doença severa, alta mortalidade da população. Então, a preocupação é que a vacina contra a Covid tinha risco da doença potencializada, e em alguns modelos animais víamos o coronavírus causando doença severa, mas devo dizer que esses DPAVs não foram vistos depois das vacinas de SARS e MERS aos seres humanos. Mas, claro, não houve uma vacinação tão ampla como no COVID-19. Quando desenvolvimos a definição, patogênese, imunidade, ocorriam, mas não eram entendidas corretamente. E aí, começamos a ver que existe um espectro grande da doença, do muito leve ao COVID severo e também eventos pós-infecção. Então, isto complicava as coisas, porque a base é entender qual é a apresentação clínica. Além disso, lembrem que, ao falar de doença potencializada, em geral, não há uma definição aceita uniformemente, incluindo definições clínicas de laboratório ou histopatológica. Então, vou decepcioná-los, porque não há um teste que possa ser feito para dizer que há um DPAV. Temos que ver todos os eventos, as suas diferentes partes, que nos permitem identificar causas, casos de doença potencializada associada à vacina. Nós chamamos de DPAV, ou VMED, que é a doença mediada pela vacina, também doença respiratória potencializada, também dependente de anticorpos, potencializada, imunopotencializada,
Então, há muitos nomes, e nós criamos essas definições porque aqui cada um dos termos é um mecanismo diferente, não são iguais. Ao falar de uma terminologia que não é coerente, não podemos comparar sinais ou estudos ao avaliar os casos. Então, aqui, outra decisão tomada pelo grupo de trabalho de definição é que era importante focalizar na doença mais grave, no espectro de doenças da COVID, porque é mais provável, em geral, quando estamos introduzindo uma nova vacina, poder captar e identificar os casos mais severos que precisam de hospitalização ou que resultem em morte de que os casos leves. E outro ponto importante que surgiu nas perguntas é que talvez é muito difícil determinar se essa doença potencializada está num indivíduo. É necessário ter ou dados populacionais, mas, ao mesmo tempo, ter uma avaliação individual. Não é possível associar num caso único, com um caso único. Então, esse é um desafio para a definição. A definição está focalizada na identificação de casos possíveis e prováveis de doença potenciada pela vacina, baseados na apresentação clínica, frequência de que ocorra o evento na população e também achados clínicos de laboratório. O que não temos aqui é uma certeza nível 1. Não podemos, com a situação atual do conhecimento, dizer de maneira definitiva que o caso é uma doença potencializada associada à vacina, ou DPAV. Falamos de ensaios clínicos, supervisão de segurança e vigilância, e, como eu disse, não temos provas específicas nem de laboratórios, biomarcadores ou achados histopatológicos que sejam típicos desses DPAVs. A definição não será prescritiva, vai deixar muito espaço para que se adapte aos patógenos e o que é necessário na vigilância da população. A avaliação será específica à vacina, ao patógeno, e recomendamos também consultas com peritos quando necessário. Esta definição se utiliza não só para a COVID, mas para outros patógenos. Níveis de certeza, vou dar os antecedentes. Como grupo de trabalho, muitos peritos trabalharam nisso durante muitos anos, considerando que não é possível ter certeza nível 1 com a situação atual do conhecimento, sem entender claramente todos os mecanismos. O nível 2 está resumido aqui, é um caso provável. O que tentamos fazer é ter 2 níveis de certeza dentro do nível 2, provável, mas que seja uma doença associada à doença, alguém que nunca teve uma infecção, recebe a vacina e aí desenvolve uma doença que confirmada pelo laboratório com o patógeno que estava na vacina e que há achados clínicos que envolvem o órgão meta, mas a gravidade na doença que não está de acordo com a doença que seria causada pelo patógeno. E vemos também a combinação, não só em um caso, mas é importante ver frequência de resultados de doença grave, hospitalização ou morte, num grupo de pessoas na mesma situação depois da vacina. Adicionalmente, para esse nível de certeza, é necessário ter evidências imunopatológicas nos órgãos ou sistêmicos, e aqui são alguns dos achados identificados associados com a doença potencializada, dependendo do mecanismo,
Não todos devem estar presentes, mas podem ser alguns eosinófilos no tecidos e também citocinas elevadas pró-inflamatórias, CD4 no tecido, deposição no tecido e ativação do complexo imune. Esse 1Q, que são avaliação dos complexos imunes ou níveis de C3 baixos. E, finalmente, não devemos ter certeza que não há uma etiologia alternativa da doença grave. Então, o nível mais alto de certeza 2A é que a pessoa tenha uma resposta depois da vacina e depois da exposição ao patógeno pela primeira vez, depois da vacina. O 2B é alguém que nós não sabemos se eram soronegativos antes, não sabemos qual é a sua história de infecção. O nível 3 é mais simples. Neste caso, a certeza está baseada numa infecção conhecida e, neste caso, temos 3A, 3B, 2 níveis de certeza. A diferença é que nós não temos os achados de laboratório ou a histopatologia. Estamos baseando a decisão em critérios clínicos e epidemiológicos. Isso pode ser feito mas não temos o mesmo nível de certeza que temos com achados de laboratório, mas a suspeita de que seja DPAV 3 e A é a mesma coisa. A, soronegativos antes da vacina, e B, pessoas sem história anterior de infecção. E aqui é necessário ter confirmação da doença, do patógeno, da vacina e achados clínicos, gravidade da doença e frequência dos resultados nas pessoas vacinadas. Então, agora considerações-chave. A importância de ser soronegativos antes da vacinação. Muitas vezes, isso só é conseguido com provas de laboratório e ensaios clínicos. É importante considerar isso. A falha vacinal também foi estudada, o que significa falha vacinal comparada com as infecções pós-vacinação. Há casos em que a pessoa foi vacinada, mas, de qualquer forma, fica doente. É diferente quando há uma falha vacinal, a pessoa não respondeu à vacina, não teve resposta imune e, portanto, adquiriu a doença, comparado com uma infecção pós-vacinação, onde há uma resposta imune e, além disso, a pessoa fica infectada com sintomas adicionais. Essa foi uma das perguntas. E, como eu digo aqui, é necessário usar o conhecimento da doença, é necessário saber a diferença de quando é pior, não é o comum, quais são as características que devem ser buscadas e como fazer avaliação baseadas na toxicidade e gravidade da doença e os eventos adversos típicos. Se há estudos de população, é melhor, porque podem mostrar que as diferenças nos ensaios clínicos dos DPAV, como RSVs, onde havia vacinas versus controles, ou as taxas na população, onde há mais casos do esperado, e há gráficos com características clínicas ou avaliação de laboratório. É importante buscar etiologias alternativas, ou ter um comitê que ajude a adjudicar, ou consulta com peritos. Não vou dedicar muito tempo a isso, porque está no documento, mas o documento mostra fatores que devem ser considerados, reiterando achados nos perfis clínicos, para que entendam a diferença entre o curso normal da doença ou uma doença potencializada, uma escala de severidade que seja coerente à avaliação de todos os casos, para que os dados estejam harmonizados e poder fazer o seguimento com o tempo. Aqui é uma avaliação
de parâmetros diagnósticos de laboratório e clínicos, vemos por sistema de órgão, dividimos os achados, por exemplo, respiratório, tosse, ou problemas respiratórios, insuficiência respiratórios, parâmetros de laboratórios como medida de oxigênio, ou um gradiente, mesma coisa para o coração, manifestações como hipertensão, ou taquicardias, é importante medir eletrocardiogramas, troponímios. Esse é um trabalho muito importante. Começamos a pensar em como implementar a definição de casos, a fazer avaliação. E aqui alguns instrumentos, algumas ferramentas dos achados de laboratório clínicos. Outro ponto crucial é fazer o diagnóstico da infecção, identificando o vírus que causa a infecção, tendo certeza de que é um vírus tipo selvagem ou da vacina. É importante caracterizar esse vírus e quantificá-lo também, porque essa é uma preocupação. A quantidade de vírus presentes pode estar associada com a doença potencializada. Resposta imune, depois da vacina, como fazer a diferença entre falha vacinal e doença potencializada, porque vemos que é uma resposta imune depois da vacinação, e depois vemos as respostas com infecção e vemos a discrepância na atividade neutralizante. Não só os anticorpos totais são importantes, mas também a sua funcionalidade. E os últimos dois, respostas inflamatórias, contagem celular básica, marcadores, citocinas e, se possível, histopatologia. Mostro tudo isso porque é muito difícil fazer isso de maneira retrospectiva, a menos que tenhamos um protocolo. E aqui esse gráfico dá avaliações sugeridas para laboratório, que significam se estamos preocupados, porque não há atividade neutralizante adequada, podemos ter achados de baixo título de imunoglobulina ou de anticorpos neutralizantes. Então, isto mostra a interpretação de uma resposta imune baixa ou uma resposta inflamatória exagerada com as citocinas que vemos aqui na histopatologia. E aqui, nesse gráfico, alguns dos fatores que devem ser considerados. Vou mostrar o que está à esquerda, por uma questão de tempo. Falamos da importância de taxas de background, entender qual é o que está acontecendo na população, seja numa pneumonia, hospitalização, sepse, mortalidade associada à doença, mas é importante ter certeza de que os dados da população sejam pertinentes ao estudo ou à população que está sendo avaliada e que seja o mais contemporânea possível, e a menos que tenha um grupo de controle. Idade e gênero, podem haver diferenças aqui. O COVID foi mais grave nos extremos da idade, que é o curso natural da doença, também gênero pode haver diferença. Tempo de início é interessante, isto discutimos no grupo de trabalho, porque, em geral, associamos a eventos adversos da vacina, temporalidade, alguma coisa que acontece pouco tempo depois da vacinação. Mas, nesse caso, os mecanismos são diferentes. Dependendo disso, é possível ter manifestações clínicas que podem ser deparáveis logo depois da vacina, com uma falha na resposta, ou mais tarde, como vimos com a RSV, pouca imunidade e a exposição mais tarde. Então, é um pouco diferente, dependendo do caso. Por isso, o grupo de trabalho sugere que, se estamos do need to ensure follow-up of the patients, especially prolonged follow-up over time after the vaccination of at least 1 year is what we suggested. The clinical course and progression of symptoms also needs to be addressed, and I just wanted to show you this here because this is matching very much what we do in terms of assessment of serious adverse events or SAEs, right? So death. Esses eventos que levam à hospitalização, a piora da doença, complicações, tudo isso pode estar de acordo com esses DPAVs, estão na maior parte dos estudos, e outros fatores,
temos que ter certeza que eliminamos outras infecções, outras causas de toxicidade, comorbidades que podem ser fatores que contribuem, também a influência do tratamento, e isso provavelmente não seja um fator, a resposta ao tratamento não é alguma coisa que consideramos para fazer o diagnóstico de DPAV, mas o tipo de vacina, sim, há diferentes plataformas, diferentes adjuvantes, isso deve ser documentado, e já falamos de a diferença entre falhas vacinais e infecção pós-vacinação. No documento há exemplos de ferramentas para avaliar a severidade. Esse aqui é o instrumento SOFA, mostrando que este instrumento usado de maneira consistente mostra não só progressão no mesmo paciente, mas também a gravidade da doença na população. E último comentário, talvez alguns se perguntam o que fazer com essa definição. Há um protocolo que está sendo implementado pela rede global de vacinação para tentar identificar os doenças mediadas ou potencializadas pelas vacinas em pacientes que receberam a vacina do Covid a nível global. Esse aqui são vistos em diferentes áreas do mundo e usaram a definição de casos usando fatores como a hospitalização, todas as causas de mortalidade devido ao Covid, mortalidade devido ao Covid, e a pessoas que vão para o CTI, e outros parâmetros para ver se, de fato, podemos comparar os pacientes vacinados com os não vacinados para ver se há alguma associação da vacina com a doença. Ainda não vimos isso, mas isso mostra que os protocolos podem ser implementados. Vou me deter aqui. Muito obrigada pela oportunidade de falar. Cláudia, adelante. Cláudia, o microfone. A Cláudia tem a palavra. Bom, para continuar, então, obrigada, doutora Munhoz, pela sua apresentação. Lembro que as perguntas podem ser feitas no ícone que está na sua tela de QIA, perguntas e respostas. Para continuar com nossa agenda, vamos dar a palavra ao Dr. Stanley Perlman, que vai falar da DEPAV, imunologia, fisiopatologia, diagnóstico e recomendações para pesquisa. Vou ler brevemente os currículos do Dr. Perlman. É professor da Universidade de Iowa, ilustre, catedrático de microbiologia, imunologia e pediatria. Ele recebeu seu doutorado em biofísica da MIT de Massachusetts e é médico na Universidade de Miami, na Flórida. Formou-se em pediatria e doenças infecciosas pediátricas em Massachusetts. É membro da FDA e comitê assessor da Covid-19 e práticas de imunização. Seus esforços de pesquisa estão centradas na patogênese do coronavírus, incluindo a desmielinização por vírus e síndrome respiratório severo SARS. O MERS, do Médio Oriente, e a Covid-19. Seu laboratório desenvolveu vários modelos animais úteis, novos, para estudar a patogênese e avaliar vacinas e terapias. Entre outros assuntos, sua pesquisa está centrada na perda de sentido, cheiro, gosto e a doença neurológica em pacientes com doença aguda SARS. Dr. Perlman, espero não ter errado ou ter lido seu currículo e obrigado por estar conosco neste webinário hoje. Quero agradecer aos organizadores pelo convite. O meu espanhol
vem piorando muito desde que eu estudava na Universidade de Miami. É difícil seguir a apresentação da doutora Munhoz, ele é perita e cobriu muitos dos pontos muito importantes, que são importantes nesse assunto. Como ela disse, e vou repetir um pouco, mas o meu foco será um pouco diferente. Então, espero que não haja uma suposição de 100%. Essa doença, DPAV, ou doença potencializada associada à vacina, é fácil de entender, mas difícil de demonstrar clinicamente. Tem uma apresentação atípica, modificada, e o ponto crucial é que isso é visto através de estudos epidemiológicos. É difícil detectar isso no paciente único, com uma série de eventos. E é isso que vimos com a vacina da Covid, onde os pacientes vinham com o que achavam eram efeitos da vacina, mas é muito difícil distinguir esse caso de problemas generalizados. Então, no caso da pandemia da Covid-19, o desafio foi fazer a diferença entre DPAVs a falhas vacinais ou a infecções pós-vacinais, como víamos na sarampo ou a RSV, ficava claro o que estava acontecendo, porque as infecções estavam expandidas e a efeitos da sarampo muitos anos depois da vacina. Então, às vezes, é difícil ver o que está acontecendo, e modelos experimentais de animais são cruciais para entender DPAVs, mas como entendemos com RSV, é muito difícil defini-los. Então, uma das coisas que devemos pensar com esse tipo de resposta é que, uma vez que a pessoa é exposta a um patógeno ou uma vacina, o hospedeiro reconhece uma infecção viral, reconhece, nesse caso, a COVID, reconhece que é uma infecção, e a primeira coisa que acontece, uma resposta imune inata, e se já vacina pré-existentes, há uma resposta imune adaptada, onde as células T são ativadas rapidamente, e as CD4 também. O que acontece na infecção natural e no indivíduo vacinado, onde o processo funciona adequadamente, as células T fecham a resposta inata imune, porque se ela continuar, vamos desenvolver a doença severa, sobretudo nas primeiras fases da pandemia. Vimos isso nos pacientes infectados pela Covid, e essa resposta inata ajuda a ativar as células dendríticas e outras partes do sistema imúnicas que levam a resposta das células T, anticorpos, que ficam acelerados nos vacinados. E quero enfatizar que uma resposta inata é necessária para ativar as células necessárias para a resposta imune. As células T são fundamentais para fechar a resposta inata. Tudo tem que estar coordenado para que a resposta seja efetiva ao patógeno. Então, o que acontece com essas outras vacinas? Isso já foi mencionado. Para a RSV, havia uma vacina inativada, não protegida, mas levou a 2 óbitos da vacina e por conta da vacina e de com uma inclusão de neutrófilos e eosinófilos, infiltração nos pulmões, e também havia pouco diagnóstico do tecido, então observamos apenas o exame de sangue. Então, as pessoas passaram a tentar entender como uma vacina tinha problemas com resposta de células T, com respostas de TH2, com uma resposta de anticorpos não neutralizantes, e também para o sarampo havia uma apresentação clínica
fica, como foi dito, e um processo que levou também a uma resposta de células TH2. E é claro que isso levou a um desenvolvimento rápido da vacina no carro do RSV, pois as vacinas tinham problemas. Então, o outro tipo de problema, depois da vacina, é a potencialização mediada por anticorpos com a vacina contra a dengue, sendo típica para isso, mas isso não é uma resposta de anticorpos ou de células T, mas o anticorpo vai aprimorar a infecção de macrófagos. Então, nós temos um coronavírus que causa doença gastrointestinal em gatos. E muitas vezes há uma mutação espontânea que permite uma infecção de macrófagos. E essa doença é uniformemente fatal, que tem a peritonite infecciosa felina, que pode ser tratada hoje em dia com inibidores de protease. E isso acontece na natureza e há uma glicoproteína de superfície que contém um constrito que muitas vezes vai levar à apresentação mais rápida nos gatos vacinados, e os gatos morrem rapidamente quando há uma vacinação anterior. É interessante notar que essa potencialização não ocorre em gatos infectados naturalmente, ao contrário da dengue, que tem casos de ADE. Havia uma preocupação durante a pandemia de que a vacinação levasse a uma doença potencializada com base em vários estudos que mostravam que havia uma expressão de proteína de núcleo capsídeo com o vírus inativado original, que levava a uma resposta de anticorpos não neutralizantes com uma possível resposta de TH2 infiltrados pulmonares e também infiltrados de eosinofilíticos. Então, também havia uma expressão de proteína S com uns anticorpos antiproteína S, também uma infecção de SARS-CoV-2, com uma infiltração inflamatória aumentada nos pulmões, mostrando que havia também uma mudança de nível de cura de feridas com macrófagos pró-inflamatórios. Essas experiências e esses ensaios causaram doenças potencializadas associadas à vacina. Por exemplo, nos gatos, havia uma resistência ao SARS-CoV-2, mas não havia mudanças nos resultados clínicos. Em termos dos estudos com ratos, via-se que a maior mudança era nas determinações histológicas. Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de destacar, que pode haver anomalias, o que seria diferente dos pacientes, onde se encontra que há uma mudança clínica antes da pesquisa, que nós vemos que há uma mudança etiológica, mas não uma manifestação clínica, e isso talvez não seja crítico para se entender a doença. Então, como foi mencionado antes, precisamos determinar quem pesquisar e como fazer isso. Então, acho que o ponto crítico é tentar entender quem poderia ter a doença potencializada associada à vacina com base em estudos epidemiológicos, como, por exemplo,
para o SRV e o sarampo, entendendo que as vacinas causavam os problemas. Então, dengue também já se conhece há muito tempo, que há uma exposição a uma segunda cepa diferente da doença de dengue, que apresentará uma doença um pouco mais grave. Então, como eu já disse, com os estudos dos gatos com infiltrados, isso é um problema, porque o que é importante entender, como se fez os estudos com os ratos, nós vimos um infiltrado perivascular, o peribronquíaco, e a falta desses infiltrados mostrava uma edema pulmonar presente. Então, como determinar que alguém tem a ESAV? Há possibilidades, mas há uns testes fáceis a serem feitos. Podemos tirar algumas amostras, em geral com crianças ou adultos, que se suspeita terem ESAV. Nós também podemos fazer um estudo com eosinófilos. Isso pode ser feito também com a titulação de anticorpos, com especialização laboratorial, com complexos de anticorpos e antígenos, que podem ser medidos também in vitro, com uma ativação complementar. E o próximo tipo de teste é um pouco mais complexo, que é a resposta de células T, que são feitas em laboratórios específicos, com uma resposta específica a um patógeno, e fazer um reconhecimento das células T com patógenos, que será diferente de uma pessoa a outra e é mais complicado, com um painel mais abrangente de peptídeos, e depois nós temos que ter uma resposta não protegida dos citócinos de TH2 para determinar os níveis de citócinos pró-inflamatórios no sangue. E é aqui que as distinções clínicas dessa doença e de infecção pós-vacinação ou de falha vacinal levariam a uma doença potencializada associada à vacina. Também podemos medir os macrófagos. Precisamos fazer uma pesquisa, e com quem? Investigando outras causas de falha vacinal, além de investigar, se eu pesquisar a ESAV, então pode haver uma resposta pobre inata, levando uma pobre resposta de anticorpos ou de células T, ou então com linfopenia também, que impactam a geração ótima de células T e de anticorpos. E também sabemos que há os anticorpos de IFNI, que podem levar a defeitos genéticos com uma expressão ou sinalização. Pode haver uma resposta mieloide excessiva, que pode levar a uma inflamação prolongada, que pode ocorrer na resposta de monócitos inflamatórios aumentados, também com uma resposta inibida de vacinas, que não representam uma doença potencializada associada à vacina. E depois nós temos aqui outros anticorpos IgG1 que aumentam a gravidade da doença, com uma manifestação pouco comum da doença, que pode ocorrer ou não na presença de vacinação e que pode ser diferente das doenças potencializadas associadas à vacina, como também uma endoteliolite, que pode ser observada no início da pandemia e depois passou a circular na presença de respostas de células T. Isso não está mais aparecendo.
casos severos de Covid-19, havia respostas de célula T, que algumas vezes eram reações alérgicas, TH2, TH3, e respostas de TH2 também se deviam à ESAV. Então, parece que uma vez que o defeito do hospedeiro não tenha causado a doença potencializada, podemos fazer um monitoramento clínico cuidadoso, determinar o histórico vacinal da pessoa, qual tipo de vacina que o paciente recebeu, quando recebeu, e poder diminuir a quantidade de vacinas também pode levar a uma infecção pós-vacinação, como a da SARS-CoV. Então, se uma vacina viva atenuada, pode haver um risco à reversão. Então, obter e sequenciar os vírus do paciente é crucial, e é claro que isso precisa ser relatado às autoridades e precisamos determinar a diferença entre DPAV de alguma outra falha vacinal. E o que é mais importante aqui é identificar através de um marcador para identificar uma resposta imune disfuncional, DPAV, com um biomarcador que ainda não existe disponível para nós. Talvez exista no futuro próximo, mas não há uma constelação de parâmetros a serem medidos. Isso não ajuda muito, porque as pessoas que têm a DPAV com doenças severas podem ter uma constelação de marcadores que podem diferenciar o DPAV de outras causas de doença potencializada. Isso seria muito útil. E precisamos entender os correlatos de proteção para a infecção ou contra a infecção, e podemos estudar a resposta de anticorpos que possa levar a uma resposta mais definitiva com as células T, e precisamos fazer um acompanhamento de infecção pós-vacinação. Em comparação a DPAV, precisamos ter protocolos padronizados, definições com dados coletados que sejam uniformes. Então, o mais importante, e esse é o meu último slide, é que os diagnósticos de doenças potencializadas associadas à vacina são difíceis, principalmente em pacientes individuais que têm uma ausência de apoio epidemiológico. Então, concluo a minha apresentação aqui. Muito obrigada pela sua apresentação, doutora Flor Munhoz. Agora passamos à sessão de perguntas e respostas, que será moderada pelo doutor Felipe Molina. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado, doutor Perlman, doutora Munhoz, pelas suas apresentações. Já que esse tópico não é muito fácil de se entender logo de início, muitos de nós não somos epidemiologistas e não somos especialistas nessa área. Eu gostaria de propor, então, o esclarecimento de alguns aspectos. O primeiro e diz respeito às perguntas enviadas, entender sim ou não por que não é possível ter um diagnóstico independente, caso por caso, das DPAVs. Por quê? Essa é uma das perguntas mais frequentes que nós recebemos, e as pessoas que estão fazendo a vigilância sabem, por exemplo, é um caso, é uma conexão,
o que está acontecendo. E então talvez possam, mais uma vez, retomar essa ideia e explicar de forma mais detalhada, e podem fazer as suas intervenções explicando por que não podemos fazer um diagnóstico de caso por caso, por que precisamos dados epidemiológicos agregados à situação do paciente individual para determinar uma DPAV. Do ponto de vista clínico, eu cuido de pacientes, eu sou clínica. A razão principal é que o espectro das doenças é muito amplo. É comum ocorrer um caso grave de uma doença específica. Então, temos COVID, RSV, infecções pneumocócicas. Há casos graves. Porém, há outros fatores a se considerar. Então, não são apenas os casos severos, mas outros fatores. Pode ser a idade do paciente, porque é imunocomprometido, outros medicamentos, outros fatores. E então, um caso grave não alertará em relação a DPAVs. Eu acho que o principal desafio aqui é identificar um padrão. Podemos ter casos isolados, como está ocorrendo com esses eventos do sarampo e do RSV, e precisamos estar alertas para algo que vai além dos casos graves, com um padrão onde algo em comum existe. Isso é a vacinação. E assim, temos um ponto epidemiológico onde há padrões, números e frequência de uma síndrome característica. Isso é sem entrar na parte laboratorial. Então, é como dizer, com a vacina para RSV, vamos preocupar com os casos de partos prematuros associados a vacinas? Não. Há várias gravidez que vão resultar num parto prematuro. Então, precisamos ver algo além das expectativas. Então, assim começamos a fazer a pesquisa. Obrigado, doutora Munhoz. Eu concordo e podemos voltar ao sarampo quando tínhamos um tipo único de reação. E uma vez tínhamos os médicos observando o primeiro caso, e depois não se chegava ao caso das vacinas, precisavam diagnosticar a doença e ver se era de fato sarampo ou não. E isso estava ocorrendo em outros pacientes antes de chegar à conclusão de que essa era uma doença potencializada associada à vacina. Então, não é uma questão simples. Como eu disse, mesmo com os efeitos colaterais de uma vacina da COVID, determinar quais eram os efeitos colaterais reais ou causados pela vacina é muito difícil sem se saber quando há uma base para uma questão associada à vacina. O que entendemos é como recomendar aos países a que estejam preparados para identificar padrões clínicos que não são o comum e padrões epidemiológicos que não são o comum, em termos da doença que estamos tentando evitar com a vacina. Observar populações vacinadas e identificar padrões nessa população, clínicos e epidemiológicos, correto? A segunda questão tem a ver na definição
dizem que um dos passos que devem ser dados para avaliar a certeza é diagnosticar a doença. É necessário saber se o paciente tem dengue ou RSV, mas temos que pensar em que testes devem ser feitos. Eu sei que podem depender, ou seja, isso pode depender da doença ou alguma consideração na definição do desempenho das testes. Por exemplo, com dengue, há muitas formas de diagnosticar dengue. Os hospitais podem ter algumas provas disponíveis, outras não. Há algum impacto em termos do teste usado para diagnosticar a doença na certeza dos diagnósticos? Por exemplo, pode ser feito com um teste rápido ou PCR? Qual como ver o desempenho dessas provas diagnósticas no nível de certeza? Não sei se falaram disso ao falar da definição. Essa é um comentário muito importante, porque, de fato, não há nenhuma receita ou prescrição em termos de qual teste utilizar para ter certeza do diagnóstico, mas temos que documentar que a pessoa está infectada com o patógeno da vacina e, claramente, há diferentes categorias de precisão ou sensibilidade ou especificidade das provas. Idealmente, para traduzir isso em níveis de certeza, é importante saber com o maior nível de certeza, com isolamento do patógeno, identificação por PCR e tecnologias mais modernas que são mais definitivas. Se temos alguma coisa que é mais sensível, mais específica, padronizada e validada, isso é o ideal. E se não, então, qualquer coisa que possa lhe dar alguma avaliação, mas que não será uma confirmação definitiva do caso, aí chegaria um nível mais baixo de certeza. Mas se há doenças que podem ser confirmadas, como, ou, por exemplo, com problemas respiratórios, eu acho que é um caso por caso, avaliar a precisão da ferramenta diagnóstica. Obrigada. Eu acrescentaria que durante a pandemia fazíamos o que podíamos. O teste de antígenos talvez não fosse o melhor, mas é isso que nós podemos fazer, fazemos em vez do PCR para obter informação. Muito bem, muito obrigada. Há uma questão relacionada à Covid-19, sobre falha vacinal e infecção pós-vacinação. Essas infecções são as que acontecem depois da vacina no paciente vacinado e vê-se por observação clínica do paciente, enquanto que a falha vacinal é mais imunológica, um termo que pode ser observado. Se alguém tem uma infecção depois de uma imunização, isso pode ser uma falha vacinal, mas as pessoas podem estar infectadas ou ficar infectadas pelo patógeno depois da imunização. No caso do dengue, temos os exemplos que há outros sorotipos e também porque a imunidade baixa cai do ponto de vista clínico e imunológico, como é que podemos fazer a diferença entre falha vacinal e infecção pós-vacinação? É necessário fazer a diferença, como estão relacionados? Poderia, por favor, explicar isso um pouquinho mais? Para esclarecer isto para a nossa plateia,
qual é a diferença, ou há alguma diferença, qual é a relação e, em termos clínicos e imunológicos. Eu acho que na pergunta já definiu. Em termos clínicos, é difícil dizer. Se temos uma infecção numa pessoa vacinada, os motivos podem ser múltiplos. Podemos chamar de infecção pós-vacinal, porque deveria haver existido proteção, mas raramente a proteção da vacina é 100%. Pacientes com imunidade baixa, serotipos múltiplos, porque há um caso clínico não significa que seja falha vacinal. Em termos clínicos, é difícil fazer a diferença, mas o senhor disse, e a diferença, como vemos nos ensaios clínicos, é que se há uma falha, para a falha vacinal, temos que fazer provas imunológicas. Significa que não responderam à vacina, a imunidade não funcionou, não houve imunidade da forma em que deveria acontecer. E eu acho que o Dr. Perlman talvez possa falar um pouquinho mais e explicar isso de maneira mais fácil. O que eu acrescentaria é que a falha vacinal, se a gente não responde a uma vacina, talvez as provas de anticorpos e de células T não foram feitas de maneira adequada, se há um patógeno que é comum e causa uma doença severa da pessoa, será tratada de maneira diferente. Se há o anticorpo monoclonal efetivo, usá-lo ou fazer outra coisa para proteger a pessoa. Mas, em termos da nossa discussão aqui, fazer a diferença da infecção pós-vacinação à falha vacinal, diferentes do DPAV, o importante é que a pessoa esteja protegido, é isso que nós queremos. Há uma pergunta da plateia que diz que falha vacinal ou exposição ao vírus selvagens que leva a uma doença mais leve e não potencializada, como, por exemplo, no sarampo modificado, não é uma doença potencializada associada à vacina. O que dizemos aqui é que a exposição ao vírus leva a uma doença que não é mais grave, isso não seria DPAV, ou poderíamos dizer que é DPAV? Por definição, quando falamos modificar, o que estamos dizendo é que é uma doença mais grave, ou uma doença que afeta outros órgãos. Não é uma apresentação típica, afeta outros órgãos. Então, em termos da sua pergunta, eu faria diferença com a falha vacinal. Se há uma falha vacinal, a pessoa não está protegida, como diz o Dr. Perlman. Quando queremos saber se a pessoa está protegida, temos que medir anticorpos depois da vacina, mas não só anticorpos, mas depende do patógeno. Se há imunidade mediada por células T, pode ter proteção, mas a falha significa que não há proteção da vacina e a pessoa pode ficar infectada com o curso normal, e isso não é o DPAV. Então, a definição para DPAV é ter uma resposta vacinal. Alguém que teve falha vacinal em termos imunológicos não pode desenvolver um DPAV, é verdade? Eu diria que sim, Dr. Perlman. Eu acho que isso é verdade em geral, mas não, medicina não podemos ser definitivos, porque sempre há exceções. Alguém pode ter uma resposta de células T, células K, e pode piorar as coisas. Então, é importante ter cuidado de usar e pouco provável, em vez de dizer nunca.
Obrigado. Queria, pensando em lugares onde os recursos são limitados, porque é necessário caracterizar a resposta imune para saber o que está acontecendo depois da vacina, quando há casos severos da doença que deveria ter sido evitada, mas quando há poucos recursos, quais seriam as provas de laboratório que poderiam ser usados? De laboratório, imunológicos, sei que os testes comuns, sim, mas e a resposta imunológica, a sua caracterização? Se temos poucos recursos em um hospital num dos nossos países, na nossa região, onde não temos laboratórios específicos para imunologia, que testes podem ser feitos para ter alguma ideia de que alguma coisa está acontecendo, ou se tem mais dados de um grupo grande de pessoas, isto mostra padrões que poderiam ser interessantes? Eu não sei se poderia dar uma resposta. Nós dissemos que não há uma prova que possa dar um diagnóstico, é uma série de achados clínicos e histopatológicos de laboratório. Então, o crucial é documentar a vacinação, a infecção e ver a apresentação clínica. O nível de certeza mais baixo não inclui provas adicionais. Se nós temos isso e o padrão epidemiológico, é possível dizer que é um DPAV. E aí, se temos capacidade de diagnóstico como mínimo, e as outras fatores quando há poucos recursos, poderíamos considerar um nível 3 de certeza, mas dependendo do patógeno, parte da pesquisa para aumentar o nível de certeza e começar a ver os diferentes casos exigiria provas especializadas, identificando recursos específicos e colaborar com laboratórios de pesquisa ou laboratórios que estão fazendo esse tipo de trabalho, mas são específicos ao patógeno e há diferentes opções, não é só uma prova. Não sei se Dr. Perlman tem alguma outra sugestão. Eu estou de acordo com isso. O que aconteceria é que, se há um problema, se é um DPAV, áreas de baixos recursos não precisam fazer todos os testes. Se há um padrão clínico, claro, então o que pode ser feito bem deve ser usado com provas, laboratórios simples, observação clínica, tudo, aumento de hospitalização, tudo isso pode ser feito. As áreas de baixos recursos não podem ser as que façam o primeiro diagnóstico do TPAV para esse patógeno. Eu acho que é uma pergunta muito boa. E se há um grupo de pessoas identificadas clinicamente, é importante referi-las a centros, se for indicado, para que sejam estudadas. Todas as pessoas com TPAV, nós não fizemos todas as provas, vimos o padrão e paramos uma vez que vimos que havia uma infecção de sarampo ou de RSV. Muito bem. A próxima pergunta é um pouco mais difícil, porque, como sabem, estamos usando vacinas de RSV em mulheres grávidas. Então, acreditam que exista um risco de ver DPAV nessa população? Como é que essa observação muda e no feto ou no recém-nascido
a qual os anticorpos foram transferidos para protegê-lo do vírus. Isto é uma possibilidade, existe a possibilidade teórica de que isto esteja acontecendo? Sim, falou-se muito disso. Podemos ter certeza de que, apesar, como disse o Dr. Perlman, não podemos dizer que seja 100%, mas a probabilidade é mínima, temos muita evidência. Para a mãe, eu diria que todos nós, quando começa a gravidez, já foram afetados pelo RSV. A taxa de infecção é muito alta na população, então a vacina e a mãe são um booster. É pouco provável que as mulheres sejam totalmente soronegativas e que a resposta à vacina seja normal, de maneira que a própria mãe fique infectada e tenha DPAV. Agora, o bebê não está sendo vacinado, está recebendo os anticorpos da mãe, porque a imunização materna depende dos anticorpos. O bebê conta com o anticorpo da mãe para sua proteção. E temos uma prova de conceito. A doença não está criando DPAV, porque vemos usando paralizumab durante anos, dando anticorpos aos bebês, isso não foi observado, e a maior parte das mulheres ficam imunes e já passam anticorpos ao bebê e quando estão grávidas, há mais anticorpos indo para o bebê. É uma proteção durante um período curto de tempo, e tem estudos muito bons dos anos 70, dos anos 80, mostrando que estes anticorpos, desde o primeiro dia, quando foi identificada a RSV pela primeira vez, os bebês nos primeiros anos de vida, primeiros meses de vida, já tinham anticorpos neutralizantes. Quanto mais anticorpos, temos menos severidade na doença e a doença começa mais tarde. Então, o bebê não fica tão doente quando há anticorpo materno. RSV é sempre considerado em todos os estudos clínicos feitos com as vacinas do RSV em mulheres grávidas e em crianças, vimos que não é uma questão. E eu diria que não todas as vacinas são iguais. As vacinas de sarampo e RSV têm respostas muito específicas. E a maior parte das vacinas ou infecção natural tem respostas diferentes. Pelo fato de estar vacinado, podemos dizer que há menos probabilidades. Obrigado, sim. Eu quero mencionar as pessoas que têm essa preocupação que as vacinas de hoje, que a tecnologia e os requisitos regulatórios para obter essa vacina são muito mais estritos. As vacinas hoje são mais seguras do que no passado e são muito específicos. A vacina adjuvante ao patógeno, e com a vacina de RSV não está acontecendo. Bom, muito obrigado. Tenho mais duas perguntas da plateia. Devido à complexidade desse tópico, qual é o tipo de pesquisa que deve ser feita nas Américas e quais seriam as suas recomendações para a vigilância nessa área? Nós sabemos que DPAV pode ser um evento raro, mas precisamos fazer um monitoramento para que tudo esteja correto com as vacinas e se possa dar essas evidências às populações. Quais são as pesquisas serem recomendadas de um ponto de vista epidemiológico? Eu me preparei com essas perguntas que foram distribuídas com protocolo de dados, pois esse é um exemplo de se desenvolver um protocolo
para as DPAVs, para a Covid, para outras vacinas, para a dengue. Então, a questão principal é ter estabelecido sistema de vigilância seguros que podem documentar questões essenciais como vacinação, infecção, a gravidade da doença. Para a Covid, havia parâmetros clínicos, não necessariamente imunológicos ou inflamatórios, mas padronizados, com pontuação para a gravidade da doença, de uma forma consistente. Isso pode ser estabelecido em qualquer lugar, e esse é o objetivo nosso, é poder fazer isso em várias áreas diferentes. Eu acho que a vigilância da segurança, autorização do hospedeiro, quando se pode captar isso. Por exemplo, é um evento muito raro, então, quando se tem dados da população, isso é muito interessante. Devemos fazer os testes laboratoriais depois de se ter essa informação, e o que deveria ser feito seria considerar resposta da célula T, títulos de anticorpos. Então, depois de termos uma resposta, passamos para a próxima. Precisamos saber quais são as falhas vacinais para as razões necessárias. Muito obrigado. Uma última pergunta. Quais são as fontes recomendadas para se considerar essas questões, além do grupo Brighton, para que haja mais discussões internacionais sobre isso? Quais são as outras fontes que já conhecem nesse campo? Acho que é específico para patógenos, então, dengue, haverá documentos e recursos. Dengue é um bom exemplo, pois há, é claro, a pontuação da gravidade da doença, e com base em patógenos específicos e nas vacinas, eu diria, com a literatura geral também, o GBDN, que também procura essas questões. Outros protocolos não consideram a DPAV, a OMS, outros grupos como o CDC, grupos financiados pela Yates Foundation. Então, essas são informações bastante gerais sobre vacinas, não sobre DPAVs, mas há uma literatura disponível e mais plataformas disponíveis para avaliar a segurança. Não conheço outros sites mais específicos do que esses. Então, são as pesquisas imunológicas, algum grupo, instituições que possam ser consultados? Não sei, não creio que haja grupos específicos. Quando há casos onde isso pode vir a ser um problema, podemos consultar os laboratórios regionais nas Américas, o CDC, nos Estados Unidos. Mas há um livro sobre vacinas, um livro de referência que vai ter informações sobre vacinas. Eu vou procurar esse livro de referência.
Esse livro foi lançado para vacinas recentemente e é um livro com muitas informações sobre patógenos diferentes. Muito obrigado, doutora Munhoz, doutor Perman. Foi uma apresentação muito útil. Agradeço por terem compartilhado as suas informações. Obrigada. É um desafio, mas quando temos perguntas específicas, interesse, apoio, desenvolver um protocolo pode ser feito, e eu acho que temos uma tarefa muito importante a ser considerada. Muito obrigada pela sua participação, doutores. Evidentemente, tivemos 348 pessoas presentes, muito interessadas nas suas explicações, nas respostas, e é muito interessante ouvir essa informação, doutor Salas. Podemos passar agora a palavra ao doutor Wittenbury. Muito obrigado, doutor Munhoz, doutor Perlman. Foi muito importante ouvi-los. Vamos ficar atentos para uma solução para esse problema. Tem tantos interessados em trabalhar nessa área que eu tenho certeza que 335 pessoas mostram isso. Então, doutor Álvaro Wittenbury. Doutor Álvaro teve que se ausentar por conta de uma outra reunião. Então, doutor Salas vai encerrar a reunião dizendo que é um evento muito interessante, com uma colaboração e entendimento de algumas dúvidas e perguntas para as quais ainda não temos respostas. E é claro que é um desafio, pois algumas das vacinas futuras, ou algumas vacinas já mencionadas, no caso do Brasil, com a introdução da vacina, numa área sem pesquisa, o nível de qualidade e determinação em relação aos critérios de Brighton será mais difícil, pois quando não temos essa determinação do status da infecção, será mais difícil, mas é claro, temos o apoio dos senhores e vamos continuar a trabalhar para decifrar esses desafios e questões diante de nós, pois é um momento muito interessante na área de vacinas, pois temos várias vacinas a serem lançadas e isso exige de nós um cuidado e um fortalecimento do nosso nível de vigilância. Eu acho que esse é o recado: estar preparado, conhecer melhor, entender o que está diante de nós e, é claro, ter o apoio dos especialistas como os senhores. Isso é essencial para continuar. Obrigado. Muito obrigada, doutor Salas. Mais algum comentário, Felipe? Não, obrigado. Obrigado aos assistentes dos países. Ficamos muito atentos com as conquistas, os progressos, e a Organização Pan-Americana está preparando orientações técnicas sobre vigilância para esse evento e outros na nossa região. Obrigada a todos, aos panelistas, aos mais de 340 conectados nesse webinar.
Foi muito interessante, importante e enriquecedor. Nos ajudou muito, desejo. Então, boa tarde a todos em cada um dos seus países de origem.